Tudo bem, gente? Boa noite! Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante e que acomete várias famílias hoje no Brasil. Hoje a gente tem uma disparidade na realidade entre obesidade e desnutrição com baixo peso, não é isso? Isso mesmo. E é uma preocupação de muitas mamães e muitos papais, né? Porque você quer o seu filho saudável, você quer o melhor para o seu filho e na verdade ele está doente. Então, você que é da família VSG, já dá um curtir, já dá um compartilhar, fala como é que seu filho mudou depois que ele entrou para a família VSG, como é que sua família mudou depois que virou família VSG, e muito bem-vindo a cada um de vocês que está aqui hoje. Oi, Lili! Beijo! Beijo! Então, assim, quando a gente pensa em desnutrição, você só fica imaginando aquelas criancinhas magérrimas, só fica imaginando aquelas criancinhas, às vezes, que estão em zonas sem alimento aqui no Brasil, na África, aquelas crianças da Etiópia, que sempre marcaram muito, são muito chocantes isso. E aí, esquece-se de um escopo. Eu estava fazendo um programa da Rádio América essa semana com a doutora Gisela Savioli, e a gente falou sobre os escopos, tá, da obesidade, como chegam pacientes adultos obesos e desnutridos no nosso consultório. Tanto ela como doutora em nutrição, quanto eu como médico que atuo nessa área, vendo isso. Então, a obesidade, na verdade, ela tem essas duas facetas. Não é porque a pessoa está acima do peso que ela necessariamente está hipernutrida. Não. Mas esse é o erro que muita gente comete. Sim. Né? Tem gente que acha que tá gordinho, mas tá com um monte de nutriente ali e não é verdade. Exatamente. Na verdade, o que acontece? Quando a pessoa, às vezes, pode até estar ingerindo muito macronutriente, que seria o trigo, a gordura ou a proteína, e está faltando também o quê? Micronutrientes, que são essenciais para o seu corpo funcionar corretamente. Aí não sabe por que ocorrem milhares de problemas no dia a dia, às vezes com o seu filho, e você não tem a mínima ideia. Por quê? O que acontece? As crianças, basicamente, elas são reflexo de nós, pais. Com certeza. E aí, conta pra eles como é que era a situação antes de você ter esse entendimento maior. Então, lá em casa, né, antes de eu tomar conhecimento do VSG, eu tinha uma alimentação péssima e o meu filho também, porque ele comia o que eu comia, né? E às vezes eu trabalhava demais e você chega cansado em casa, vai ter que cozinhar, você tem que desprender toda aquela energia que você já gastou o dia inteiro pra estar ali na cozinha, né? E às vezes você vai falar assim, não, mas é mais fácil eu fazer um miojo, é mais fácil pegar um nuggets que tá ali pronto e jogar Ou comprar um iogurtezinho pronto, ou um hambúrguer. Exatamente. Vamos parar ali no MC? No MCD, lá, sabe, lá, aquele lá MC Donald. É aquele, né? E aí você come um lanchinho, você vai achar que você está alimentando o seu filho e deixando ele feliz. E ainda ganha o quê? Brinquedinho, né? Obeso desnutrido. Sim, senhora, André, é o que tem hoje. Grandes corpos. Você já reparou como é que a obesidade está mais presente em populações carentes? E isso, vários estudos epidemiológicos mostram pelo mundo inteiro que a obesidade está presente em comunidades carentes. Por quê? Na verdade, essas pessoas não conseguem alimentos densos nutricionalmente, e você que está aqui já compartilhou, já mandou adiante, já deu seu like, elas não conseguem alimentos densos nutricionalmente, são alimentos pobres, alimentos ricos em carboidratos, como farinhas, como macarrão, como pão, e simplesmente isso. Ela não sabe o que é uma verdura, não sabe o que é legume, sabe o que é um pacotinho de bolacha, sabe o que é um monte de problema no dia a dia, porque acha que pelo filho não ter, você tem que agradar da melhor forma possível. E a criança, a primeira coisa que ela vê e é coloridinho, são aqueles salgadinhos. Aí ela sai pedindo e você comprando porque tá com dó. E até não quem só não... na comunidade carente, Isso. né? As pessoas com um pouquinho de renda, né, numa qualidade de vida aí um pouquinho melhor, tem também isso, porque trabalham demais, aí querem fazer o quê? Agradar a criança. Isso. E não ser aquele pai chato, aquele pai, né, que fica impondo tudo, e aí vai agradar com o quê? Com comida. Que tipo de comida? Tranqueira, que não tiver nem que ser chamado de comida, na verdade, né? São produtos alimentícios e não alimentos. Gravem isso, tem uma diferença super das galáxias aí.
Alimento é alimento, produto alimentício, o homem meteu a mão, manufaturou. Ele meteu a mão e já perdeu tudo isso, tá? É por aí. Então entenda o seguinte, quando você pega e cada vez que você se afasta mais de uma alimentação de verdade, mais você se afasta de uma saúde. Mais você coloca conservante dentro de casa, mais você vê seu filho ficando catarrento o dia inteiro, mais você vê seu filho espirrando o dia inteiro. Olha lá, eu e meus filhos somos obesos e sofremos muito. E aí, Jana, você tocou num ponto que a maioria das mães chega no consultório pra gente e fala assim, mas essa menina, ela não tem jeito, ela faz isso e não emagrece. Eu já botei ela na ginástica, eu já botei ela no balé, eu já botei na academia e ela continua acima do peso. A maioria das vezes o problema também está nos pais. Filhos nada mais são do que reflexo dos pais, sim, tá? Gravem isso. Então, como você mesmo disse, Jana, mas aqui em casa é a genética. Não só. Porque existe hoje um conceito que a gente consegue mudar a nossa genética abordando corretamente a alimentação, pela epigenética. Então você vai expressar os mesmos genes que os seus pais de diabetes e tantas outras coisas, se você também comer a mesma coisa que seus pais comiam. Conta um pouquinho sobre a questão das queixas das mães no grupo do colégio. Bom, fora que tem muitas mães que pedem contatos de médicos alergistas, né? Porque as crianças apresentam um quadro alérgico intenso, elas não sabem de onde vem aquilo. Fora um excesso de secreção nasal, tudo isso, muitas mães reclamam da dificuldade da criança em se concentrar na sala de aula, então passam em vários profissionais alegando ter déficit de atenção, hiperatividade, e na verdade tudo isso vem por causa da base alimentar que está sendo ofertada dentro do lar daquela criança, só que poucas pessoas têm esse conhecimento. E assim, a gente vê, principalmente em vias aéreas, igual aqui em Vitória, por conta da siderúrgica, tem muito problema de via aérea aqui, muita alergia, muita rinite, muito pó preto aqui, tá? E aí o que acontece? Quando você leva isso para dentro da sua casa, tá? Você na verdade está baixando a imunidade. Quando você coloca produtos lácteos ainda dentro de casa, você aumenta a produção cada vez mais de catarro, de secreção. Aí você não sabe porque o seu filho está sempre entupido, porque ele está com aquelas coceirinha na pele, dermatite constante. Lógico que você vai passar por avaliações, lógico, mas ao invés de somente remediar, como nós, médicos, na maioria das vezes fazemos em nossas condutas, você tem alergia a tal coisa, corta isso. Mas se você parar para pensar, qual foi a causa dessa alergia? Será que é só tal coisa? Será que tem um grupo de alimentos que está tirando você de um potencial desinflamado e te levando para um potencial inflamatório? Será por que seu filho é agitado? Caio, quando tomava um sorvete ou qualquer doce, ficava pulando em cima da gente no sofá. A 220. Ele destruiu o sofá lá na casa dos meus pais, teve que trocar o sofá, tanto que ele pulou. Então assim, entendam que no dia a dia, isso influencia até em transtorno de hiperatividade, tem correlação do glúten, do leite, com transtorno de hiperatividade e inquietação da criança. E isso, se você tem uma criança com falta de nutrientes corretos, ela também pode ter problemas no aprendizado, distúrbio de crescimento e tantas outras coisas, tá? Isso no dia a dia acontece sim, e na maioria das vezes as pessoas não sabem disso. E você que é mãe, você que é pai, que está preocupado com a saúde das suas crianças, que tem um quadro desses em casa e não sabe o que fazer, leia o VSG. Lá você vai ter todo tipo de informação que você precisa. Se você ama o seu filho, preza pela saúde dele, assim como eu prezo pela saúde do meu, faça isso, toma o primeiro passo para mudar a saúde da casa inteira. A minha saúde só melhorou depois que eu li o VSG. Na verdade, o Ju fez o livro para me ajudar, porque eu tinha realmente uma saúde muito pobre, eu era bem gordinha, né? E eu não conseguia me desvencilhar de nada disso. E o Caio estava seguindo o mesmo caminho, já estava até com uma pochetezinha assim na região do umbigo, ficando bem gordinho, né? E a gente levava chocolate todo dia pro colégio. A gente conseguiu mudar a alimentação dele depois que mudou a minha. E aí mudou da família inteira, tá? E isso é muito importante quando você vive em conjunto, quando você tem filhos, você tem que ser espelho,
tá? Você tem que ser exemplo pro seu filho. Exatamente. Entendeu? Então, se ele vê você comendo tranqueira, se ele vê você se alimentando mal, ele vai copiar, ele vai achar que aquilo é o certo. Gravem, tem uma frase, monkey see, monkey does, macaco vê, macaco faz. Criança, ela copia, gente, tanto no que é bom quanto no que é ruim, por isso que nós podemos aprender tanto com nossos filhos. Você não vai ficar xingando na frente dos seus filhos, porque daqui a pouco ele está xingando, você quer corrigi-lo, mas ele vai falar para você a verdade, porque ele não tem filtro. Pai, mas você faz isso. E aí, você não tem argumentos. Ah, mas eu posso. Não, não é assim. Então, se você quer dar exemplo, você seja exemplo. E para isso, você tem que buscar conhecimento. Exatamente. Isso já foi escrito, além do VSG, que é um livro digital, você recebe o livro de receita da vovó, Sim. que tem delícias lá dentro, Tem para vários qualquer bons. pessoa pode conseguir. Tem até umas receitinhas minhas na área de membros, Tem né? também. Tem ainda um áudio de meditação guiada para aquelas crianças que são agitadas e não conseguem dormir. E você também que tem dificuldade em dormir, tem muito adulto com dificuldade. Tem o guia do supermercado. Eu acho que o melhor bônus, na verdade, é o grupo da família VSG. Tá? Porque é um grupo que todos ali estão se apoiando, todos estão em constante comunicação. Se alguém tem dificuldade com alguma coisa, se alguém entra em crise, alguma coisa assim, posta lá no grupo, sempre tem um monte de pessoa para ajudar. E isso é fundamental. Quando você está dentro de um ambiente familiar e é o primeiro a tomar o passo para mudar a alimentação, você vai enfrentar alguns obstáculos dentro da sua casa. Até para trazer, às vezes, o marido, os filhos vão oferecer resistência. E quando você vê exemplos dentro do grupo, lá dentro a gente faz uma live por semana, direto, convidando, divide a tela entre o VSG e eu ou Carol, estamos lá sempre. Uhum. E aí a gente começa a tirar dúvidas sobre como colocar em casa, em prática, o que está no livro, gente. É maravilhoso. Entende? E fora tudo isso, a gente está com a campanha ajudando uma comunidade carente lá no Rio. Através da Revolução da Saúde. Então, assim, além de você estar levando saúde para sua casa, para os seus filhos, tá? Porque isso é um gesto de amor que você vai ter pela sua família, você vai ter a oportunidade de estar ajudando crianças carentes, tá? Porque a cada compra do livro vai ser doado... quanto que é? São R$10 encaminhados automaticamente para a ONG Alimentando Sonhos, no Rio de Janeiro, numa comunidade super carente, que a gente vai estar lá palestrando, eu vou estar lá palestrando amanhã para essas famílias, para os pais dessas crianças, porque a gente tem que mudar os pais, a culpa não é das crianças. Exatamente. Entende? As crianças são reflexo dos pais. E se eles não têm uma formação e entendimento de todo o contexto, como que a gente transforma a vida delas? Afinal, quem leva a comida para casa é o pai e a mãe, né? Entende? Então... Para você entrar no grupo, você tem que ter adquirido o livro. Simples assim. Se você quer entrar no grupo e você já é da família VSG, você é só buscar família VSG no Facebook, colocar o seu e-mail de compra lá, que a equipe do suporte vai checar e te colocar para dentro se tiver. Isso tá aí. Bom? E só tem um pouquinho de paciência, porque a demanda às vezes é grande, então demora, não é uma coisa tão imediata, mas eles chegam lá. E principalmente para aquelas pessoas que são alérgicas no dia a dia, o VSG ele ajuda muito, porque quando você desinflama o intestino, reduz alimentos pró-inflamatórios, você começa a reduzir a alergia. Por quê? Porque 80% do seu sistema imunológico está dentro do intestino. Então, vem fazer parte da família VSG, vem ajudar na Revolução da Saúde, vem ajudar as crianças carentes no dia a dia. Clica no link que vai estar aqui acima na descrição para você ser direcionado lá para a página do site e poder adquirir hoje ainda, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe gente. vocês. Tchau, boa noite.